Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast da Seja Training, que nessa edição a gente tem um quadro especial chamado Entrevista com o Professor Vaguinho. Tudo bem, Vaguinho? Tudo bem, Luiz. Prazer estar aqui contigo, viu? Mais uma vez conversando, dessa vez nesse formato diferente, né? Exatamente. A gente faz muito vídeo, muita live junto e muito obrigado, viu, pelo convite, estar aqui fazendo esse podcast com a Seja Trainee. É um prazer recebê-lo aqui em São Paulo, na nossa terra. Conta um pouquinho, se apresenta aí para as pessoas. Então, pessoal, eu sou o professor Vaguinho, Wagner Aguiar, mais conhecido como Vaguinho. Sou professor de exatas, dou aula de matemática, dou aula de lógica, dou aula de matemática financeira e também estou aqui com essa parceria com a Seja Trainee, uma parceria de sucesso já, né? Há alguns anos que a gente vem tentando aí orientar nossos estudantes que estão se preparando para processos seletivos. Então, esse sou eu, baiano, e estou aqui em São Paulo com meu amigo Luiz, com a Seja Trainee. Que bom, Vaguinho. Obrigado pela visita, sempre bom recebê-lo. E a gente aproveitou essa oportunidade aqui para poder estar juntos aqui e conversar. Eu queria saber um pouco da sua vida, da sua história primeiro, Vaguinho, para a gente poder começar. Pergunte tudo. Você me conta, você era o cara de exatas? Então, Luiz, se eu sou de exatas... Não, no colégio, desde pequeno, no você era o cara de exatas, essas coisas? Rapaz, então, interessante. As pessoas me perguntam como é que eu me tornei professor de matemática. Na verdade, eu sempre quis ser educador físico. Essa era a minha grande vontade, educador físico. Só que eu não tive condição ali, minha cidade não tinha um curso de educação física, eu não poderia sair ali da casa da mamãe e do papai, e aí eu tive que escolher alguma coisa que eu mais me identificava e que a universidade oferecia. Aí eu olhei o cardápio, e nesse cardápio tinha matemática, e matemática foi sempre muito tranquilo, muito leve para mim, matemática na escola. Aí eu comecei a fazer matemática, e graças a Deus não me arrependi, sou grato a essa escolha que eu fiz. Então, tudo começou daí. Que legal, que bacana. E já são 23 anos de sala de aula já. Mas você já fez direto? Você fez uma formação de matemática? Foi a sua primeira formação? Fui direto para a formação. Eu sou graduado, licenciado em matemática, especialista em matemática também, com estatística, e tenho um mestrado também em ensino de matemática pela Federal da Bahia. Nossa senhora, tem que ter um prêmio aqui no Brasil para isso, hein, Vaguinho? É gostar, né, Luiz? É o que eu digo com meus alunos. Eu dou aula para muito aluno que está fazendo pré-vestibular, e eu digo que você tem que escolher alguma coisa que realmente você ame, porque aí seu trabalho ele fica mais prazeroso, o trabalho fica... não é tão pesado, né? Quando você escolhe uma coisa que realmente você gosta. Eu digo que eu trabalho muito, eu dou muita aula, mas como eu gosto muito do que eu faço, eu não sinto tanta aquela carga pesada sobre mim, porque é bom demais fazer isso aqui. Agora, seus pais te incentivavam a ser professor de matemática, a fazer o que você gostava? Como que era isso no começo para você? Não, eu acho que meus pais... Eu tive uma criação muito tranquila. A minha família é muito tranquila. Lá em casa a gente teve muita liberdade. Eu não senti nenhuma pressão da minha família, não. E a relação que eu tenho com meus pais é sempre de muito amor, de muita parceria. Então eu sempre fui muito livre para fazer as coisas que eu fiz. Então isso foi muito tranquilo. E o lance de educação física que você comentou? Então, era a minha vontade de fazer educação física, né? Mas aí comecei a fazer a faculdade de matemática, comecei a dar aula de matemática, gostei e falei, não, é aqui. E aí eu me realizo com a educação física fazendo outras coisas, né? Já joguei vôlei muito tempo e hoje jogo frescobol, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por frescobol, então eu me realizo de outras formas. Que legal, quer dizer, passou a ser o seu hobby, o seu complemento, exatamente, a parte de esportes, atividades. Exatamente. Sempre ligado na televisão, né? Assistindo algum esporte, eu gosto muito. Lá na Bahia, como é que é a vida, Vaguinho? Sua vida na semana, no final de semana, você pratica esses esportes quantas vezes normalmente? Depende de alguns fatores, mas normalmente eu jogo frescobol 2 vezes por semana. Tem um grupo bacana lá que me acolheu, então pelo menos 2 vezes por semana eu tô na praia jogando frescobol. Porque durante a semana ou final de semana? Final de semana é certo, durante a semana dá para dar uma escapulidazinha também. Eu digo que é o lugar onde eu consigo respirar quando eu tô jogando frescobol na praia, é onde eu consigo desacelerar, tá? Porque eu sou um pouco acelerado, eu desacelero, eu sinto ali a natureza. Eu sou um cara também muito do esporte, então eu gosto do lance da competição. No caso eu compito comigo mesmo, melhorando o ataque, a defesa. Então é o lugar que eu realmente saio ali um pouquinho do Vaguinho professor, das responsabilidades da vida real, profissional, e me desligo um pouquinho. Agora, você falou de pré-vestibular, né?
Você começou a matemática com que temática? Para quem você começou a ensinar matemática, Vaguinho? Então, Luiz, eu comecei a dar aula em Vitória da Conquista, que é a minha cidade natal, tá? Então, eu sou de Conquista, que é uma cidade próxima a Salvador. Então, lá em Conquista, eu comecei a dar aula para o ensino fundamental e ensino médio. Aí, depois que eu me mudo para Salvador, e aí eu vou me inteirando nesse mundo dos concursos públicos e do pré-vestibular. E aí, tô até hoje lá. Então, começou assim. Logo que eu me mudei para Salvador, comecei a dar aula em pré-vestibulares, em empresas que trabalham com concurso público, e aí fui levando. E tô até hoje. E qual que você tem mais gente te seguindo, acompanhando? É pré-vestibular, é concurso? É muito diferente? É um pouquinho diferente, né? O público do pré-vestibular é bem específico, os alunos do pré-vestibular. Eu digo que eu me divido em 4. Eu me divido em 4. É o professor da escola, né? Que eu também dou aula de ensino médio. É o professor do pré-vestibular, é o professor do concurso público e é o professor do trainee. Eu acho que cada um desses 4 segmentos que eu atuo, eu procuro entender o público, entender as demandas. O estudante do ensino médio é diferente do estudante do concurso público, então cada um tem sua especificidade e exige de mim uma postura diferente, um olhar diferente, uma metodologia diferente. Então eu procuro respeitar os limites de cada um e principalmente colocar uma metodologia que seja mais adequada para cada segmento. Mas agora eu vi que na sua metodologia você criou os macetes, né, Vaguinho? Conta um pouquinho, como é que surgiu um pouco a ideia desses macetes, Vaguinho? É algo que vem já desde sempre? Na verdade, vamos dar o crédito às pessoas certas. A teoria é de Gauss, é de Pitágoras, é de Newton, é de Arquimedes, é de Aristóteles. Na verdade, esses caras que são os grandes gênios, né? Esses são os verdadeiros gênios que a gente tem que tirar o chapéu e agradecer pela contribuição que eles deram para a ciência, né? Na verdade, o que eu faço é pegar a teoria que esses caras fazem. Vamos dar um exemplo simples aqui, tá? O termo geral da PA, que foi desenvolvido por Gauss, tá? A soma dos termos geral. Eu só posso pegar a mesma coisa que Gauss criou, foi ele que criou, e eu coloco numa linguagem mais simples de ser memorizada. Então surge muito daí os macetes. Surge de uma teoria que já existe, e aí eu pego e coloco uma linguagem específica minha para que o aluno consiga memorizar de forma mais fácil. Aí quando eu digo lá que Vera Fischer é famosa, né, aqueles macetezinhos Mané, na verdade é tudo da teoria, mas com uma linguagem mais acessível. Você sabe de uma coisa, Luiz? Quando a gente está estudando para concurso público, para trainee, para vestibular, então você tem muita coisa para memorizar. Então, se eu puder tornar isso mais simples, mais leve para o estudante, aí daí que vem a ideia dos macetes. Conta os nomes de macete aí que você inventou, Vaguinho. Você falou Vera Fischer, Olha, o Mané é muito legal. Faz uma lista aí dos nomes. Então, seria muita coisa, é um podcast só para esses macetes, tá? Não, mas os nomes, não precisa explicar em detalhe, não. Tá, não sei se vou conseguir lembrar de todos agora, mas o Mané é muito legal, né? Até Mané. Que é o mantém a primeira e nega a segunda, quando eu preciso fazer uma negação de uma condicional. Tá? Vera Fischer é famosa, é pra gente se lembrar da tabela verdade, né? Vamos só explicar, negação, como é que é? Vamos dar um exemplo aqui, eu digo assim, se chove em São Paulo, então Luiz se atrasa, tá? Se chove em São Paulo, então Luiz se atrasa. Isso é uma condicional, correto? Condicional. É uma condicional, sim, então. E aí se na prova do trainee, tá, cair assim, qual é a negação desta proposição? Aí você vai usar mané. O que é mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então vamos manter a primeira. Choveu em São Paulo e Luiz não se atrasou. Isso é da teoria, tá? O que eu digo para os meus alunos é o seguinte: lógica proposicional precisa ser entendida como uma ciência separada da língua portuguesa. Porque se você usar os mesmos critérios do português, você vai incorrer no erro. Então precisa se apropriar da teoria. E o que eu faço de mané, usar essa palavra mané, nada mais é do que estar usando a teoria, só que de uma forma mais leve. Agora, quem que você falou que deu origem a isso, dessa teoria? Aí varia, né? Eu tenho coisas que eu pego de Gauss, tem coisas que eu pego de Aristóteles, de Arquimedes, de Newton, enfim, dos grandes matemáticos, né? De Euler, enfim. São eles os verdadeiros gênios. Eu só faço dar uma incrementada, um tempero baiano. Para o pessoal que faz Enem, por exemplo, tem um monte de macete também? O pessoal... Então, Luiz, a prova do Enem, você até estava conversando nos bastidores comigo, né? Que seus filhos já vão estar sendo meus alunos, né? Exatamente. Pro Enem. O Enem,
eu gosto muito a chegada do Enem, para mim, foi um marco, especialmente nas provas de matemática. A prova do Enem é uma prova que é completamente elaborada, a filosofia daquela prova é uma matemática inserida na vida real. Então, dificilmente ou impossível, você vai ver na prova do Enem expressões como calcule, determine, encontre. Então, é uma matemática associada à vida real. O aluno tem que mostrar a habilidade de utilizar os conceitos da matemática na resolução de situações práticas. Então, para mim, isso é um marco. Dá um exemplo de uma questão do Enem. Ou seja, só para complementar, o Enem tira aquela parte pesada que muitas vezes não usa na vida real, tipo trigonometria. Sim, Ele sim. vai só na base ali da trigonometria, não mergulha tanto. Eu acho isso muito interessante. Você quer um exemplo da... Então, assim, para organizar meu pensamento aqui, a prova do Enem é uma prova extensa. Aí minha crítica agora, Cansativa. Cansativa. Ela é muito boa no sentido de trazer essa matemática da vida real, usar matemática como ferramenta de resolução de questões sociais. Então, vou te dar um exemplo. O Enem cobra muito a habilidade dos estudantes de tomar decisões a partir da matemática. Então, eu poderia te dar aqui 5 embalagens de refrigerantes com quantidades diferentes, com volumes diferentes, e aí você tem que me dizer qual é o melhor custo-benefício ali de cada um, qual é o melhor preço de cada um, teria que transformar tudo para uma mesma unidade, enfim, são situações como essa que levam o aluno a pensar e utilizar a matemática com vistas à resolução de problemas sociais. Agora, a minha crítica ao Enem a prova é muito extensa, são 45 questões de matemática, então eu acho que isso precisaria ser revisto, e aí o aluno... a gente tem, quando eu estou preparando meus alunos para o Enem, eu estou sempre com atenção a esse detalhe, né? Vocês não podem ser bons só em matemática, tem que ser bons e tem que ser rápido na prova do Enem. Então, minha crítica a essa prova teria que ser um pouco mais curta para deixar o aluno respirar um pouco mais, curtir um pouco mais as questões. Vaguinho, sabe o que eu fico pensando? Quem são os cabeça que constrói essas provas, cara? Você já viu algum? Você já conheceu algum? Não, gostaria muito de ser amigo deles para poder instruir melhor meus alunos, mas não conheço. Eu acho que é uma coisa bem entre 7 chaves, eu acho, a questão da ética e tudo, né? Sim. Então, não conheço ninguém. Gostaria muito. Se te chamassem para ser, você iria? Não, porque eu não poderia continuar dando minhas aulas, seria uma coisa, né? Você teria que escolher? Isso seria meio complicado. Você imagina eu escrever a prova do Enem e depois eu chegaria para meus alunos lá, né? Olha, pessoal, vou ensinar um macete. Essa questão aqui pode ser uma questão possível na prova, então ficaria meio estranho, né? Entendi, ou seja, tem esse contrato de ética, né? Quem faz a prova não é que a pessoa está fazendo a resolução. Não faço a menor ideia. E como é que é cursinho, Vaguinho? Como é que é dar aula no cursinho, presencial? Você tem turma de quantas pessoas aí, às vezes, no cursinho? 200 pessoas. Já dei aula para 300 pessoas. Presencial mesmo? Na mesma sala, assim? 300 pessoas, 200 pessoas na mesma sala. Como é que é o Vaguinho em sala de aula, cara? Rapaz, quando eu estou à vontade com a turma, eu sou muito brincalhão, mas isso precisa estar à vontade, né? Então, e assim, estou muito atento ao que os alunos... Eu gosto de aulas ativas. Né? Eu brinco o seguinte, se eu puder escolher a turma que eu mais gosto, o perfil de turma é aquela turma que participa. Então, o Vaguinho no presencial é pedindo sempre a participação dos alunos. Participem, falem. Tem uma coisa que eu digo, Luiz, que é o seguinte... não existe nenhuma dúvida boba de matemática. Muitas vezes o aluno está ali pressionado com uma sala de 300 alunos, com vergonha de perguntar, pelo medo de ser criticado, porque a dúvida é boba. Então, nas minhas aulas, isso é a primeira coisa que eu digo, não existe dúvida boba, porque aquela dúvida é sua, ninguém conhece sua história, ninguém sabe o seu background, o que veio por trás aí dessa dúvida sua. Então, respeite a dúvida do colega. Então, isso para mim é muito importante, deixar os alunos à vontade para participar. E, sobretudo, levar a matemática, a lógica, de uma forma mais leve, né? Já é tão pesado, né? Então, se o professor puder suavizar, é isso que eu tento fazer. Você sabe que nos treinos não tem esse problema de participação, né? Porque você começa a falar uma coisa, chove de comentário, as pessoas querem saber, já o outro tá sugerindo. Como é que você se viu nos treinos, Vaguinho? Porque eu que acabei te apresentando esse mundo, né? Eu que acabei um tempo atrás falando, cara, esse professor aqui, ele tem uns macetes legais que eu acho que vai funcionar nos treinos. E, cara, não é que deu certo, né? Não é que funcionou. Como é que você viu um pouco desse universo? É muito diferente? Luiz, então, essa é um ponto que a gente precisa parar um tempinho para falar aqui, tá? Então, gente, primeiro te agradecer, viu? Já falei várias vezes isso, mas eu quero repetir mais uma vez por ter me escolhido, tá? Como o professor do Seja Trainee.
Então, eu ouvia falar de trainee há muito tempo atrás, eu ouvia falar, 10, 15 anos atrás, eu ouvia falar que tinha uma prova muito difícil para entrar em grandes empresas, desses grandes processos seletivos. Acho que alguém alguma vez fez e me mostrou, enfim. Então, minha visão era muito assim, distante desses processos seletivos, mas eu sabia que existiam. E aí vocês me ligaram, já tem uns 5 anos isso? 5 anos já. 5 anos. Vocês me ligaram com essa proposta, né? Então, o que eu tive que fazer, Luiz? A primeira coisa foi, vocês me mandaram um banco de questões, vocês me mandaram muitas questões de provas antigas e tal, e aí eu comecei a estudar aquelas, resolver, porque eu gosto de fazer assim, eu gosto de resolver todas. Porque eu acho que quando o professor resolve todas as questões, e eu sou um viciado em resolver questões, eu resolvo todas as questões do Enem, eu resolvo tudo de concurso, porque se eu resolvo, eu consigo chegar numa aula, seja online, seja presencial, e dizer com calma para meu aluno, ó, vá para esse caminho aqui, porque tá indo, o vento tá levando para esse lugar aqui o barco, ó, então para mim é muito importante. Então eu comecei a pegar essas provas de trainee e resolver todas, loucamente ali, uma atrás da outra. Lembra que você me deu um tempo, eu falei, eu preciso de um tempo. Você queria que eu gravasse para ontem. Sim. Né? Porque tinha um gap, não tinha, Luiz? Tinha um gap ali. O pessoal tava desesperado. Era só prova de lógica nos trainees. Só prova de lógica. Tudo quanto é trainee era prova de lógica. Não tinha game, não tinha nada. E as pessoas não sabiam o que estudar. Não Lembra tinha. que era um grande problema? Até hoje não sabe. Mas antigamente era pior, que era teorização, faltava isso. Exatamente. Faltava um profissional dizer assim, ó, os pontos teóricos que caem aqui é esse. Daqui a pouco eu tenho uma crítica para fazer, viu? Mas segura aí. E aí você falou, Vaguinho, é para ontem esse curso. Eu me lembro, eu falei, não, calma. Eu não posso fazer para ontem, porque senão eu vou gravar o curso da nossa amada Seja Trainee como eu faço em concurso público ou no pré-vestibular. Então eu não poderia fazer isso. Então eu tive que resolver aquele monte de questão que a gente sabe que eu já resolvi para entender qual é o perfil das questões. E foi daí que eu consegui montar o nosso curso aqui da Seja Trainee, que eu consegui perceber quais são os conteúdos que mais caem. Eu posso falar aqui? Pode. Então, gente, aí a gente observa claramente que é muito forte a presença de lógica proposicional, né, nas provas, nos processos seletivos de trainee, lógica também de sequências também. Nós temos análise combinatória vindo com muita força, problemas envolvendo figurinhas também e porcentagem um pouquinho também em conjuntos. Então, foi isso. Respondi sua pergunta? Respondeu. Só que eu falei da minha crítica. Exatamente. Então, a minha crítica, eu vou até olhar para aquela câmera e pedir para as grandes empresas que realizam os testes de lógica. Eu acho que tá tudo bem ter teste de lógica, eu sou a favor, porque eu acho que mede determinada capacidade do candidato em fazer associação, em raciocínio dedutivo, deduzir coisas ali que podem ser colocadas depois da empresa, né? Enfim, associação lógica, orientação espacial, verbal, isso é muito interessante, essas características de um candidato, né? Eu acho que é interessante para a empresa ter pessoas com esse tipo de raciocínio também. A minha crítica precisa de mais tempo, ou mais tempo para as questões, ou menos questões, porque muitas vezes são questões que demandam muito tempo e o tempo é muito curto. Isso acaba frustrando o estudante, achando que a matemática é difícil, que a lógica é difícil. Então, eu acho que eles devem dar uma suavizada aí, ou colocar menos questões, ou dar mais tempo para as pessoas resolverem. Outra coisa, por que vocês não colocam também um edital? Vocês aí das grandes empresas, vamos colocar um edital. Olha, vai cair nas provas de lógica, na prova de lógica, tal conteúdo. E isso deixa o processo mais justo, mais limpo, né? Colocar o edital, colocar o que vai cair. E também não se ater àquelas pegadinhas, não. Acho que lógica não é isso, lógica não é bruxaria. As pessoas acham que lógica é bruxaria, não. Lógica é imaginação. Então, quando você coloca aquelas questões que só bruxos para poderem desvendar ali, coloca a gente em maus bocados. O aluno toma uma antipatia gratuita da disciplina e não é por aí. Você sabe que teve uma empresa, acho que ano passado ou retrasado, acho que foi ano retrasado, que me pediu, ela falou, olha, eu tenho uma prova com muitas questões de sequência de imagem e eu vi que vocês têm um curso. Será que você não topa fazer aqui uma sequência de uns 30 minutos, 1 hora, com questões que vocês resolveram para eu ajudar a preparar os meus candidatos para o meu próprio processo? Cara, Nossa. achei tão legal, Vaguinho. Sim. Achei tão legal, deu um trabalho recortar essas questões, porque a gente às vezes faz as aulas de simulado, que tem 1h30, 2 horas, e eu tinha que recortar aqueles 7 minutos e meio que você estava explicando sobre a imagem. Eu peguei assim, simulado 1, 7 minutos e meio daqui, simulado 3, do 5 minutos até os 15, e fui montando ali o Frankenstein de questões de sequências e tudo mais, cara, e foi um trabalho ali específico, achei muito legal, mas você vê, né,
a gente não tinha uma força como a gente tem hoje em redes sociais. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, os nossos Reels, vídeos, não eram com a força que tem hoje. Então, isso ficou pouco disseminado. Mas eu gostaria, assim, lógico, se eu pudesse ajudar mais com que as empresas pudessem preparar os seus próprios candidatos, isso para mim seria ótimo, sabe? Para nós seria muito legal, né? De ver assim, poxa, a gente quer as pessoas que estão se dedicando, que estão se esforçando ali para resolver, né? Claro. Outro dia uma empresa falou assim, Luiz, vou pôr um teste de Excel. Eu falo assim, então indica a teoria do Excel. Não só joga um teste do Excel, fala, vou jogar um teste de Excel secreto. Não, indica o que o cara precisa estudar. PROC-C, PROC-V, soma, condicional, vê o que precisa lá, compõe um edital e inclusive põe alguns vídeos gratuitos de repente. Esse vídeo é legal, estuda. Porque eu acho que as empresas estão indo para isso, né, Vaguinho? Assim, eu acho que uma coisa legal que a gente vê dentro do curso da formação é que qualquer pessoa pode aprender a parte de lógica, né? De matemática. Qualquer pessoa pode melhorar e desenvolver esse raciocínio. Acho que isso que é legal, né, Vaguinho? Sim, sim. Duas coisas que eu tenho muito orgulho, Luiz, da nossa parceria. A primeira, obviamente, são as nossas aprovações, né? Sim. Hoje, a Seja Trainee, sem dúvida, é o maior e melhor curso, empresa para esse ramo. Isso aí, não tem dúvida disso. As aprovações nos deixam muito felizes, sabendo que a gente está indo no caminho certo. E meu outro motivo de orgulho é que a gente conseguiu organizar um curso de lógica, né? Ou seja, a pessoa ela não vai mais fazer um curso de lógica como no passado, fazer no escuro. Hoje o aluno, a gente consegue preparar nossos estudantes, né, as pessoas que estão com a gente, dizer para eles quais são os conteúdos que caem, como é que se estuda, teorizar. Como Exatamente. Eu sou um cara das exatas, então eu acredito muito nisso, me dê a técnica, tá? Me dê a técnica que eu corro atrás. Então acho que a gente conseguiu chegar nesse nível, né, de entregar a técnica para os nossos estudantes, com um monte de questões, com teoria, para deixar eles mais confortáveis na hora da prova, né? Com certeza. E que outros cursos você tem, Vaguinho? Conta pra mim por curiosidade. Você tem curso pro Enem? Como é que são seus cursos aí de formação? Pode falar no geral mesmo. Tá. Eu dou aula presencial em Salvador, em várias empresas lá, para concurso e para pré-vestibular também, mas eu tenho minhas próprias turmas também. Toda terça-feira eu tenho uma turma online pro Brasil todo, que é das 19 às 21, é um preparatório pro Enem, o ano todo com Vaguinho, toda terça-feira, 19 às 21, e toda quarta-feira é minha turma de RLM, que é Raciocínio Lógico Matemático, para concurso público, também online. Então, você que está aí me escutando, se matricule em minhas turmas, você vai poder estudar comigo, aprender comigo todas as minhas estratégias de prova. E o mais importante que é poder tirar dúvida ao vivo, né? Porque o canal do YouTube é bacana, é massa o canal do YouTube, mas às vezes o aluno quer poder tirar dúvida, né? Entender por que aquele 2 apareceu ali, por que o X sumiu, enfim, é bem legal. E também ter esse contato com o professor, né? É bem bacana durante o ano todo. Não, e o ao vivo, eu acho que ele possibilita que a gente até aumente a atenção, né? Essa possibilidade de participar, de interagir, faz com que a nossa retenção, ela até aumente. Uma coisa é assistir gravado. Quem é que gosta, às vezes, de assistir um jogo gravado, né? Ninguém gosta de assistir um jogo gravado. E essa questão de ter a aula, o presencial ali, ao vivo, aquele momento, isso eu acho que aumenta ainda mais o engajamento das pessoas, né? Para um assunto que às vezes é denso. Eu confesso aqui para as pessoas e para você, viu, Vaguinho? Quando eu fui assistir o curso, eu tinha que dar umas paradas ali, cara. Tinha que dar umas paradas e falar, cara do céu. Eu acelero às vezes, né? Tem gente que vai lá e você tem que fazer as anotações, claro, e é um assunto mais difícil para mim. Eu saía muito mais cansado 1 hora e meia assistindo sozinho, muito mais cansado do que 1 hora e meia com você aqui, a gente resolvendo os exercícios simulados. Sim. Então, muito legal você ter essas duas turmas. Claro, e vamos deixar uma coisa, eu vou olhar aqui para essa câmera aqui e falar uma coisa para vocês aí que estão nos escutando. Lógica não é para gênios. Essa história que inventaram é uma invenção maluca, que raciocínio lógico, que matemática é um lugar intocável, que só poucas pessoas aprendem. Vamos desconstruir essa narrativa. Eu acho que o ensino da matemática vem mudando, vem melhorando. As pessoas estão começando a entender uma matemática como ferramenta mesmo de transformação social. E eu digo sempre, precisa de quê? Precisa de bons profissionais, o estudante também motivado, o estudante bem alimentado, tá? Então, o que eu quero dizer é, qualquer pessoa pode aprender sim matemática, basta estar de peito aberto, com um profissional qualificado também, as coisas funcionam sim, não é só para gênios, tá? Claro que existem pessoas que têm
uma facilidade para pegar mais rápido. Mas a outra que não pega tão rápido vai estudar um pouquinho a mais e vai chegar no mesmo ponto também. Muito bom, É Vaguinho. verdade? Agora, deixa eu sair um pouco desse assunto, Vaguinho. Eu queria saber, assim, qual que é o seu grande sonho, Vaguinho? Com tudo isso que você faz de matemática, em si, você tem um sonho em relação a esse tema, esse assunto? A minha vida profissional... A sua vida profissional. Sonho, Depois eu vou para pessoal. Tá, meu sonho é que Deus me dê saúde para eu continuar dando aula até 70, 80 anos. Esse é meu sonho. Saúde. Hoje, nas minhas orações, eu só peço a Deus saúde e paz para eu dormir em paz e saúde. O restante tá tudo bem. Como você gostaria de ser lembrado pelos seus alunos? Como professor que descomplicava a matemática, como professor que acolhia. É assim que eu gosto de ser lembrado. Não quero morrer agora não, viu? Mas eu quero ser lembrado agora. Como professor que acolhe, eu gosto de ser visto dessa forma. O cara que acolhe, que eu me sinto acolhido com aquele cara e que descomplica, deixa as coisas mais leves. É assim que eu gostaria de ser visto. Um sonho pessoal, Vaguinho. Sonho pessoal, saúde. Só continuar mantendo a minha saúde. Te digo, não é falácia isso não, tá? Mas você quer que eu fale uma coisa assim, financeira? Alguma coisa assim? Não sei lá, não. Tá tudo certo. Eu quero saúde, eu quero continuar com saúde e com paz. Eu acho que dormir em paz é uma das grandes dádivas, dormir em paz. Eu adoro dormir em paz em todos os sentidos. E muita saúde. Agora, se vier uma casa de praia na Praia do Forte, também não vai ser ruim, não. Você sabe que eu hoje sonho em um dia ter uma liberdade financeira. Que eu escuto as pessoas falarem, né? E lógico, a gente trabalha dentro da Seja, luta, tem as contas, é um desafio fazer o negócio da Seja parar de pé. Não é uma equação fácil. Inclusive, já teve grandes empresas que tentaram fazer o mesmo tipo de negócio e não conseguiram. Né? Grandes empresas, players, investidores no mercado tentaram montar algo nesse sentido e é complexo, porque nem sempre às vezes as pessoas querem investir. Elas se acreditam nelas mesmas, de falar, vou investir numa formação, será que vai dar retorno? Não vai. As empresas mesmo, muitas empresas que surgiram viraram consultoria de recursos humanos, foram para fazer processo seletivo, e enfim, né? E eu sempre tive esse sonho muito claro, assim, de falar, poxa, eu quero ser uma empresa que ajuda a formar a pessoa que está entre a faculdade e o mercado de trabalho, com que ela se prepare para o trainee das grandes empresas, mas que esse trainee, ele, no fundo, é uma preparação para o mercado de forma geral. Né? A pessoa nunca perde, a pessoa entre a faculdade e o mercado, Vaguinho, se ela tá bem preparada e pensa no que ela vai seguir, se desenvolve em lógica, se desenvolve em apresentação, se desenvolve em entrevista, pô, essa pessoa, ela, quanto mais capacitada ela tá, melhor é o tipo de trabalho que ela vai alcançar, sabe? E eu, de uns tempos pra cá, quando eu falo de tranquilidade financeira, porque hoje eu me vejo assim, eu queria estar focado só nisso que eu faço aqui com você, sabe? Produzir conteúdo. Hoje, se você olhar o Luiz na empresa, o Luiz atua em diferentes linhas de frente. Né? Então, às vezes eu tô no financeiro, às vezes eu tô ali na parte, nos bastidores, estratégia. E eu hoje trabalho para ter uma maior tranquilidade, uma paz, conseguir montar uma estrutura que eu falo assim, bom, beleza, agora eu consigo gravar os meus podcasts, assistir leituras e tudo mais, poder ter mais tempo para estudar, sabe? Então eu me vejo às vezes dessa forma e é legal e interessante porque você se decidiu pelo lado assim de dar aula, né, Vaguinho? Você não procurou assim, vou virar um empresário, né? Vou montar aqui o centro de estudos Vaguinho, professor de matemática, formar professores, formar uma rede de física presencial. Então é legal de ver isso, sabe, Vaguinho? Porque é muito difícil hoje no mercado a pessoa quando encontra e fala assim, cara, eu tô bem assim, tô bem formando meu canal no YouTube, trazendo aqui essas 4 frentes, dando aula, quer dizer, a vida tá organizada, né? Isso é muito legal. Tá organizada, hoje eu tenho uma tranquilidade, porque eu sou funcionário público, né, da rede estadual há alguns anos já, isso me deixa dormir em paz, mas tem todas essas frentes que eu trabalho, eu não queria abrir mão, entendeu? E agora... você sabe que eu sou um cara que eu gosto de correr atrás das coisas e tá sempre me atualizando. Eu gosto de desafios também. E, atualmente, em Salvador, eu tô dando aula agora em inglês, né? De matemática em inglês, em uma grande escola em Salvador. Então, tô começando agora, né? Olha, já venho estudando inglês há algum tempo e agora eu comecei a dar aula de matemática em inglês porque sou muito movido a isso, né? A desafio. Que legal. E isso me move. Esse foi o motivo de você passar a estudar inglês? Não, isso foi uma consequência. Estar nessa escola foi uma consequência. Na verdade, eu comecei a estudar inglês na pandemia.
Isso. Quando eu me vi na pandemia, ali em março de 2020, abril de 2020, e eu vi que eu fazia 10 coisas durante o dia e se resumiu a uma coisa, eu falei, não, peraí, a mente começou a trabalhar, e aí eu encontrei por acaso uma ex-aluna minha, tá, que é professora de inglês, foi minha ex-aluna no cursinho, e é minha ex-aluna de cursinho, e é professora de inglês, e a gente se encontrou, e desde lá nunca mais larguei ela, professora maravilhosa, e aí continuei firme e forte no inglês e surgiu essa oportunidade também nessa escola, né? Olha, você sabe que eu tenho as primeiras aulas, simulados, gravados, com você exercitando as primeiras palavras em inglês. Depois eu quero ver esse negócio. A gente tem que editar isso daí. Deve estar bem interessante, viu? Que legal. E agora você dando aula em inglês, de matemática em inglês. Exatamente. É um desafio grande para mim, porque é um vocabulário bem diferente, né? Então não é só saber inglês, é se apropriar desse, porque assim, a matemática é uma linguagem universal, né? É uma linguagem completamente universal. Os números é uma forma de linguagem universal, só que tem a pronúncia, os termos específicos, então é isso aí. Estamos indo. Se você não tivesse na matemática, você acha que você teria encontrado no quê, Vaguinho? É o que eu te falei, educação física, com certeza. Acho que eu seria um treinador de criança. De criança também? Um treinador, assim, um profissional com escolinha para criança de esportes, com certeza estaria nesse ramo aí. Que legal, Vaguinho, que bacana. E se você não tivesse em Salvador? São Paulo. Estaria em São Paulo? Estaria em Sério São Paulo. mesmo, Vaguinho? Estaria em São Paulo. São Paulo é muito louco, Vaguinho, você tá doido. Não, mas São Paulo é essa agitação que a gente adora, mas São Paulo é um lugar muito interessante de possibilidades. É um lugar muito bom, muito bacana. Não que os outros não sejam, mas São Paulo é um lugar muito bacana mesmo. Você hoje tenta pensar em novos macetes? Você fica o tempo todo criando macete de lógica, outras coisas que você vem fazendo? Eu acho que hoje minha preocupação maior é me manter atualizado. Acho que esse é o meu grande desafio, Luiz. É me manter atualizado. Esse é o grande desafio. Apareceu um concurso lá no Amazonas, apareceu um concurso no Rio Grande do Sul, eu tenho que estar baixando essas provas. E graças a Deus, como eu tenho uma rede social hoje bastante ativa, os próprios alunos mandam para mim essas provas. E aí eu faço download das provas, resolvo essas provas todas e vou incrementando meus livros. Mesma coisa, as provas do Enem, eu preciso resolver todas, trainee a mesma coisa. Então, meu grande desafio hoje, eu confesso para você, é me manter atualizado, não me acomodar. Eu não posso só beber cerveja e jogar frescobol no final de semana. Eu tenho que ter meu momento de resolver prova, entender o que as bancas estão cobrando para eu poder dar uma aula com maior qualidade e mais bem direcionada. Muito bom, Vaguinho. Vaguinho, muito legal conversar contigo, recebê-lo aqui. Poxa, a gente está em mais um formato diferente aqui de conteúdo no estúdio. Eu queria que você fizesse alguma pergunta do que você queira fazer. Se não fosse Vaguinho, seria quem? Em raciocínio lógico, na Seja Trainee. Cara, eu não achei, Vaguinho. Quer dizer, eu tive outros professores, bons professores, mas eles não tinham, muitas vezes, a didática e o carisma. Isso é difícil. Porque você tem a questão do macete, mas você tem o carisma. Isso é legal. Sabe? Então, foi uma coisa que eu vi e falei assim, acho que vai dar jogo aqui, né? Porque muitas vezes o trainee, a pessoa que tá prestando os processos, ele cansa de tomar não. Ele vai, faz a prova, não recebe nenhum feedback. Eu falo assim, eu preciso de um professor que instigue ele a aprender, que tenha o carisma, que tenha empatia. Então, olha, ia ser difícil, viu, Vaguinho? Eu ia ter que sair caçando aqui, mas eu não confesso pra você, não encontrei. Então, outra pergunta. E se você não encontrasse, você não daria aula de lógica depois de ter assistido meu curso? A questão eu já estava buscando uma solução. Eu, dentro da Seja Trainee, eu sou quase que um resolvedor de problemas incansável, tá? O que é o resolvedor de problemas incansável? Eu vou buscando uma solução. Eu encontrei a Teacher Aline, que é ótima, por sinal, fala de inglês para concursos e, inclusive, em alguns momentos, traz algumas aulas aqui. Fui procurando ver como é que a gente ajudava as pessoas em case dos processos. Fui procurando reunir um grupo de consultoras, de profissionais excelentes da parte de autoconhecimento, desenvolvimento humano. Então, por isso é complexo. Por isso muitas pessoas tentaram, mas não conseguiram. Porque é assim, só a dor de quem não passa a saber. Né? Muitas vezes a pessoa lá aprovou no trainee, a pessoa que aprovou no trainee já quer dar aula.
Eu falo assim, minha filha, você aprovou no trainee agora, tem 2 anos de vida no mercado, tudo bem, foi importante, estudou algumas coisas, mas passar num trainee, passar num programa, envolve muitas disciplinas, muitos assuntos. Sim. Você falar de autoconhecimento com uma pessoa requer uma maturidade que às vezes a pessoa que acabou de aprovar não tem. Você falar de lógica, aí já não cabe mesmo. Então, eu comecei a perceber que dentro da Seja, era como se fosse o Avengers, sabe? Não era um único super-herói. Não era eu que tinha... Mas eu falei assim, cara, eu preciso reunir diferentes superpoderes aqui, cara, pra ter junto... Aqui a gente poder fazer o sonho acontecer. E essa foi a virtude. Esse foi o desafio lá dentro, sabe? De olhar e falar assim, olha, deixa eu ver se eu não consigo montar um grupo, uma equipe. Então tive alguns professores, eu falo assim, nossa, essa aula de lógica estava muito cansativa, sabe, Vaguinho? E eram bons professores, mas talvez não tinha o macete, essa questão, olha... approach, né? Porque, pô, às vezes com questão complexa, mas você usa o macete lá do Mané, resolve rapidinho. E eu falo assim, eu sou apaixonado por cursinho, viu, Vaguinho? Fiz 1 ano da minha vida cursinho e foi transformador. Eu aprendi em 1 ano de cursinho que eu acho que eu não aprendi em 5, 6 de colégio, né? Da 5ª série até o 3º ano ali do colegial. Não aprendi o tanto que eu aprendi no 1 ano de cursinho. Nossa, como foi legal. E aí, eu queria alguém que tivesse essa pegada cursinho mesmo, sabe? E encontrei aqui. Resumi então, muita coisa em pouco tempo. Graças a Deus encontrei aqui. E tô feliz, Vaguinho, com a parceria 5 anos já e que a gente tenha mais 5, múltiplos 5 aí de parceria. Você vai até os 70, 80 dando aula. Fé em Deus. Que eu posso te acompanhar nesse período aqui dentro da Seja também. Muito obrigado, viu, pela parceria. É uma honra poder fazer parte dessa empresa séria, dessa empresa que é comprometida principalmente com o sonho das pessoas, né? O dinheiro é importante, é a mola mestra ali mesmo das relações, né? Do dia a dia, mas eu acho que a gente se preocupar com o sonho das pessoas e levar isso a sério, tratar isso com seriedade, entender que a gente trabalha com vidas, isso é muito prazeroso pra gente. Vaguinho, agora me conta uma coisa, como é que funciona o seu canal no YouTube? Se eu fosse achar um conteúdo do tipo frações, como que eu encontraria esse conteúdo? Luiz, desde quando eu pensei na estratégia de montar o canal do YouTube, né, eu sentei com minha equipe, né, eu tenho uma equipe que me ajuda, porque eu não posso fazer esse canal sozinho, não posso, então eu fiquei mais solto para poder pensar na aula, né, levar pro aluno uma aula de qualidade. Então o que a gente pensou? Vamos dividir o canal em playlists. Então hoje meu canal, ele é dividido em playlists. Quando você clica, você abre lá no canal, você vai ter playlists. Nessas playlists, elas estão divididas como se fossem livros de matemática mesmo. Então, você me perguntou sobre frações, né? Onde é que você vai encontrar frações? Você vai entrar na playlist Matemática Básica. Lá dentro da playlist Matemática Básica, você vai encontrar o conteúdo fração. Então hoje o canal está quase completo. Você tem uma playlist inteira de lógica proposicional. Você tem uma playlist de matemática financeira completa. Então, aos poucos, estou deixando ele 100%. Obrigado, Vaguinho. Obrigado. E eu acho que tem essa identificação sempre de fazer as coisas certas, né? Procurar fazer as coisas certas com um propósito claro, né? Então, quantas e quantas vezes nas aulas a gente também se divertia aprendendo. Sim, então, a claro. gente procura realmente... e fico muito feliz que a gente tenha essa identificação de valores e por isso dá muito certo. Obrigado. Valeu. Até a próxima. E olha só, se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa o seu comentário ou compartilha com outras pessoas que precisam saber a respeito desse episódio, tá bom? Segue a Seja Trainee nas redes sociais aí e segue... O Vaguear Mate. Vaguear Mate. Como se escreve? W-A-G-U-A-R, Vaguear Mate. Beleza. Virou um verbo, na verdade, né? Vaguear é um verbo hoje. Vaguear. Vem de vaguinho, vaguear. Vaguear é passar na prova, é acertar, é aprender matemática, é vaguear. Vagueou. Que todos, Exatamente. né? Vagueou na prova. Exatamente. É isso aí. Obrigado, Vaguinho. Obrigado, Valeu. Luiz. Valeu, até a próxima. Valeu.